Neste momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao deputado federal Onyx Lorenzoni no cargo de ministro de Estado da Cidadania. Convidamos o ministro Onyx Lorenzoni a assinar também o seu termo de posse. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, seu nome, me permito saudar a todo o time de ministros, que nós chamamos, General Braga Neto, do time Bolsonaro. Saudar o presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, em seu nome saudar a todos os parlamentares que aqui estão. Fazer uma referência muito especial ao aniversariante do dia, Osmar Terra. E agradecer as palavras carinhosas e verdadeiras ditas aqui. Queria também saudar a todas as mulheres que aqui estão, dirigindo uma palavra para minha amada Denise, a minha esposa, e agradecer por todo o apoio que eu recebo a cada dia. Presidente, ontem à noite, eu estava olhando a Bíblia, e eu encontrei em Marcos 10, 42, 45, escrito há mais de 2000 anos atrás, algo que parece que foi escrito para o Brasil que nós herdamos. Olha só. Diz Marcos: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O Brasil não era assim, presidente? Era assim. E continua Jesus através de Marcos: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, o senhor, presidente, deve ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Começo por aí, porque todos nós do time Bolsonaro, ministra Tereza, ouvimos do presidente que nós estamos aqui reunidos para servir o Brasil. Talvez neste momento da história brasileira não exista nenhum homem mais obstinado por servir cada brasileiro do que o presidente Jair Messias Bolsonaro. E isso, presidente, é uma honra para todos nós. Quero lembrar os passos dados ainda em 2018. Eles diziam: ele não vai vencer. E ele venceu. Milhares e milhões de pessoas foram se juntando em torno da esperança que ele representava. 57 milhões de brasileiros mostraram que era chegada a hora de mudar o Brasil. E eu lembro, mais de uma vez, aquela frase dita na porta da sua casa: Flávio, tu estavas lá. Emocionado, já consciente da missão que ia ter que cumprir, ele fecha o seu discurso da vitória, meu irmão Hélio, dizendo que vamos fazer desse grande país uma grande nação. E por que é importante lembrar disso nesse momento, presidente? Porque, mais uma vez, aqueles que não queriam as mudanças, pelos mais diferentes motivos, erraram as suas previsões no passado, como erram no presente.
porque ignoram algo muito importante. A vontade do povo brasileiro colocou o destino deste país nas mãos de um homem que tem Deus no coração, com a verdade ao seu lado e uma vontade enorme de servir a pátria. Graças a Deus, meu Deus, que o nosso presidente é um homem livre e independente para transformar o Brasil. Para a tristeza daqueles que ainda tentam construir narrativas mentirosas e para a alegria da população brasileira, a transformação está em curso. Não podemos esquecer que por décadas transformaram a história com H em história. Com E, governador Canhado, o senhor conhece bem o que eu estou falando. Nós peleávamos no plenário da Câmara dos Deputados e depois o senhor no Senado Federal para poder afastar as mentiras do Brasil. E essas mentiras foram repetidas à exaustão pela esquerda brasileira e apoiadas por setores da extrema imprensa. A verdade, tão importante, foi deixada em segundo plano, como se fosse apenas um mero detalhe. Ou como se, maquiando a realidade, fosse possível construir um caminho seguro. Não é, nunca foi e nunca será. Mas esse tempo, ministro Paulo Guedes, o senhor ainda disse hoje de manhã na reunião dos ministros, nos colocou na beira do precipício. Esse tempo, graças a Deus, o presidente Bolsonaro ficou para trás. Os tempos do novo Brasil são completamente diferentes. Foi com a verdade expressa em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, que Jair Bolsonaro construiu uma relação com o povo brasileiro e chegou à vitória. Com a verdade, Jair Bolsonaro governa, e por isso, o brasileiro, aquele brasileiro que não tinha oportunidades nem chance, ministro Osmar, enxerga que há um novo país, que ele pode confiar no presente e que ele não precisa temer o futuro, porque este voltou a ser um país, ministro Ernesto, de oportunidades. Esse é um governo que respeita os brasileiros e tenho muita honra, presidente, de integrar a sua equipe. Mas como não lembrar o início dessa caminhada? A transição, já naquele momento, organizada com um padrão de governança exatamente igual ao dos principais países do mundo, no padrão OCDE. A vitória de Jair Bolsonaro traz para o Brasil, como já disse aqui Osmar Terra, uma nova forma de organização do Ministério. E devolvemos ao país o sagrado direito à legítima defesa, reestruturamos administrativamente o país, conseguimos brecar os problemas fiscais com a nova Previdência, estamos fazendo o maior plano de regularização fundiária já visto no mundo, trouxemos a lei, presidente, da liberdade econômica, a lei anticrime, ministro Moro, a lei, o projeto de lei que regulamenta garimpo, cultivo, geração de energia, transmissão, ministro Bento, em terras indígenas, depois de 30 anos que as populações aguardam. E hoje, presidente, o senhor sentiu o carinho de várias denominações indígenas que foram lhe dar um abraço, lá no Palácio da Alvorada, porque vem que a esperança pode renascer deles poderem prosperar nas suas terras, coisa que lhes foi negada por 30 anos. Esse é o governo, presidente, do 13º do Bolsa Família. Este é o governo que, ao andar pelo mundo, tal qual um brasileiro que já viveu a experiência, presidente Bolsonaro, o senhor era deputado federal como eu, e fomos ao Japão, a Taiwan e a Coreia. E lá, presidente, ministro Abraão, na época professor Abraão, Flávio, estava juntos, Eduardo, Carlos, e eu lembro daquele café da manhã que o presidente Bolsonaro disse:
como é difícil a gente vir para fora do Brasil e ser recebido com o manto da desconfiança. Em apenas um ano, senhores, e o ministro Tarcísio, em Berlim, assistiu à apresentação na Federação das Indústrias Alemãs, dizendo do presidente: nós não acreditávamos que vocês eram capazes de, em tão pouco tempo, mudar tanto o Brasil. E nós voltamos a confiar no Brasil. O mundo, presidente, voltou a confiar no Brasil, porque o senhor determinadamente andou por cada canto do planeta, falando de um novo Brasil, que junto com a sua equipe é construída. Eu preciso, presidente, agradecer a sua confiança, que devolvi ao longo desses meses todos, e vou continuar fazendo com lealdade. Quando voltei, porque administramos uma dificuldade, a imprensa me cercou e perguntou: ministro, o senhor está perdendo poder? Eu disse: meu amigo, aqui ninguém tem fome de poder, não. Nós temos fome de servir. E é com este princípio, presidente, de lealdade, de fome de servir ao Brasil, inspirado no senhor, que nós vamos continuar a nossa tarefa. Obrigado, porque o senhor me deu a oportunidade de defender aquilo tudo que sempre acreditei. E Caiado, tu sabe o que nós enfrentamos, junto com o presidente e outros companheiros, Alceu, Rogério Marinho, lá no plenário da Câmara dos Deputados. Quero agradecer muito a todos os servidores da Casa Civil, do mais graduado ao menos graduado, que durante esses meses todos, esse mais de ano, me ofereceram solidariedade, amizade, respeito, carinho e parceria. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E sei, General Braga Neto, que o senhor vai receber uma equipe espetacular. E o senhor tenha certeza, conheço a sua história, o senhor sempre foi daqueles que cumpriram com êxitos todas as missões e todos os desafios. O senhor é o comandante de missões de sucesso. E eu tenho certeza absoluta que a Casa Civil da Presidência da República está em excelentes mãos. E o senhor vai ser um grande comandante do nosso time. E eu, como soldado, já me apresento ao senhor, pronto para receber o seu comando e as suas ordens. E, por favor, vamos receber com uma salva de palmas esse general extraordinário, que é o general Braga Neto, que vai conduzir todo o centro de governo do governo Bolsonaro. Parto para um novo desafio, uma nova missão conferida, presidente, pelo senhor. Vou seguir o trabalho iniciado pelo ministro Osmar Terra, que na sua fala aqui mostrou com clareza, com sensibilidade e com amor ao próximo. Palavra difícil de ser usada em público, mas fundamental. Só lembrar, né? Ele veio para falar de perdão e amor. Com amor pelo seu semelhante, na luta incansável, ministro Osmar Terra, que o senhor sempre travou para a redução das desigualdades e dar atenção àqueles que verdadeiramente precisam. Cumprirei, presidente, com o mesmo zelo, afinco e responsabilidade e com o mesmo amor pelo Brasil. Nesse time, ministro Moro, ministro Fernando, ministro Ernesto, ministro Tarcísio, ministra Tereza, ministro Mandetta, Almirante Bento, ministro Paulo, meu querido Marcelo Álvaro Antônio, minha querida Damares, Wagner Rosário, Jorge, Abraão e todos os demais que aqui estão e estão aqui, o Amos, o meu guru, general Heleno, o André, o Roberto, todo esse time. O time Bolsonaro, a gente pode trocar de camiseta. O número dela, a camiseta, ela é sempre a mesma. Ela é apaixonadamente verde e amarelo. E todos nós, como nós acabamos de ver nesse depoimento extraordinário feito pelo ministro Osmar Terra, vai lá para o plenário,
lutar para continuar a ajudar a transformar o Brasil. Esse time, unido e forte, presidente, é o seu time. É o time Bolsonaro, liderado por esse extraordinário presidente. E eu atreveria a dizer algo. Não há na história brasileira do último século, e pode incluir este também, uma escolha mais bem feita pelo povo brasileiro. Escolheu um homem humilde, temente a Deus, que tem claramente no seu coração a missão de servir. E só tem um objetivo. E a frase que nos inspira é a da frente da casa lá no Rio de Janeiro. Transformar esse lindo, maravilhoso país chamado Brasil numa grande nação, próspera, livre e feliz. Presidente Bolsonaro, esse é o teu caminho, esse é o nosso caminho, e o time Bolsonaro está pronto para honrar ao senhor e ao Brasil. Muito obrigado.